Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouco sobre direitos civis, políticos e sociais, assunto da quarta unidade, turma do 9º ano. Nós temos aqui os 3 direitos civis, políticos e sociais. Os direitos políticos, eles dizem que garante a participação do cidadão no governo, e além desse direito político de garantir a participação do cidadão no governo, é um direito que tem de eleger e ser eleito, de também realizar manifestações públicas, políticas e mesmo fundar partidos públicos. Então, os direitos civis, eles garantem, né, também os direitos políticos. Nós temos aí os direitos sociais, que eles incluem o direito à educação, à saúde, a um salário justo. E além disso tudo, né, nos direitos sociais, eles, além de incluir, o direito ele não caracteriza uma obrigação do Estado. Então, falar nesses direitos sociais são aqueles direitos que incluem o direito à educação, à saúde e a um salário justo. Já os direitos civis são aqueles direitos fundamentais à vida, à liberdade, também à propriedade privada, à igualdade perante a lei. Então, é o direito de ir, vir e de liberdade de expressão e pensamento. A função do Estado aqui diz que é controlar a economia de forma a gerir o crescimento econômico, a geração de emprego e o bem-estar social. E aí, quando nós falamos dessa função do Estado, nós podemos estar dizendo aqui que cabe também ao governo apenas garantir o direito civil, permitindo assim a livre e justa concorrência, ou seja, que a função é ampla e deve ser controlada ou até mesmo controlar a economia de forma a gerir o crescimento econômico. O regime comunista. O comunismo diz assim que consiste na existência de um órgão centralizador, que no caso seria o Estado, né, responsável pelos meios de produção e propriedade. Então, quando nós falamos desse regime comunista, nós podemos dizer que esse regime ele consiste aí como centro o Estado, né, mas que ele define o que é necessário e prioridade ao cidadão. E aí, quando nós falamos dessa questão do comunismo, também nós estamos falando de uma fase a qual o Estado seria extinto às decisões, ou seja, seriam tomadas democraticamente por todos. Então, quando nós falamos de comunismo, nós estamos falando, né, de um regime a qual o Estado é o centro de tudo. O capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada dos meios de produção e sua operação com fins lucrativos. Então, quando nós falamos do capitalismo, também podemos dizer que esse capitalismo insiste em uma plenitude, em um livre mercado e tende ao anarquismo, né? Então, quando nós falamos desse anarquismo, ele pode ser visto ou está fazendo uma analogia com a criminalidade. Então, o ideal a não existência de crime, algo utópico, mas que não deixa de ser objetivo. Então, quando nós falamos do anarquismo, nós podemos estar definindo aí, né, como aquilo que tem como foco principal, né, a apologia ou a analogia ao crime. E aí também, quando nós falamos dessa questão desses direitos civis, políticos e sociais, nós podemos dizer que no Brasil, né, os direitos políticos nem sempre eles foram garantidos, nem sempre foram assegurados, mas que durante o período colonial, os negros eram proibidos de frequentar a escola, de aprender a ler e a escrever, e as mulheres elas só conquistaram efetivamente o direito de voto no ano de 1934. Então, precisamos entender que, quando participamos de uma manifestação pela preservação de uma área ambiental, estamos exercendo nosso direito político, ou seja, estamos lutando pela garantia de um meio ambiente saudável para todos. E, na verdade, ao participar, né, da vida política, os indivíduos ele vai interferindo em todos os outros direitos, os que definem, né, e vão tendo os seus direitos assegurados, respeitados e até mesmo seus direitos sendo conhecidos.